A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos dando prosseguimento aos estudos desse primeiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nesta semana chegamos aí, queridos, ao estudo da lição de número 10, que tem aí como título o avivamento na vida pessoal. Os objetivos desta lição que vamos estudar é compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada e entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. Então eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição que vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, tem como título A Oração do Salmista 3 vezes ao dia. O texto bíblico encontra-se no Salmo 55, verso 17, que diz assim: De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Queridos, a oração é o único canal de comunicação pelo qual o crente pode desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Sua importância pode ser aí avaliada na ênfase com que os santos homens da Bíblia a abordaram, tanto praticando como ensinando, sendo aí Jesus o principal deles. Estes santos nos legaram aí, queridos, a lição de que falar com Deus é uma dádiva inestimável e não pode ser aí preterida sem sérios prejuízos para a vida cristã. Não podemos esquecer nunca a equação. A comunhão é fruto do relacionamento. Então, o relacionamento só acontece na comunicação. E a oração é o único meio de comunicação com Deus. Comunhão, queridos, é o vínculo que une aí duas pessoas diferentes. É ter algo em comum. Pode referir-se aí a bens, opiniões, modo de vida, de sentir e agir. Mas viver em comunhão, queridos, pressupõe aí a ideia de relacionamentos interpessoais, intermediados aí pelo processo de comunicação. O resultado de um relacionamento constante entre duas pessoas é a intimidade cada vez mais estreita entre elas. Por isso, queridos, acredito que o significado mais profundo de oração deva encontrar-se aí no termo relacionamento. A oração, meus amados, é o único meio de comunicação com Deus pelo qual o homem se chega a Ele e se mantém aí num relacionamento contínuo e que ambos, criatura e Criador, se afetam aí mutuamente. Devo dizer também que a oração é o diálogo mais íntimo e apaixonante entre duas pessoas, que se caracteriza aí pelo esforço de cada uma das partes por expor o seu coração e captar o coração do outro, por desvelar os seus pensamentos e apreender aí no contrafluxo os pensamentos do outro, num vai e vem de pensamentos e sentimentos que resulta aí em novos pensamentos e sentimentos, na medida, em que se cruzam e afetam irreversivelmente as partes envolvidas. Então, quem deseja conhecer a Deus não pode descuidar, queridos, do exercício da oração. Somente ir à igreja e cumprir aí à risca, os compromissos ministeriais e religiosos não basta. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana. Uma amizade com Deus, queridos, é construída ao partilharmos com Ele
todas as nossas experiências. Por isso, o conselho do apóstolo Paulo, orai sem cessar. Isso não significa necessariamente estar sempre engajado em retiros espirituais. Você pode manter aí uma conversa contínua e ilimitada com Deus ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando no momento. Significa isso, queridos, conversar com Deus enquanto eu faço compras, enquanto eu trabalho, enquanto eu realizo qualquer outra tarefa diária. E em contrapartida, acontece aí um cuidado constante de Deus para a alma que o busca. Portanto, queridos, estreitar a comunhão com Deus significa conhecê-lo cada vez mais. E isso num relacionamento diário, manhã, tarde e noite. E isso não se faz simplesmente através do estudo sistemático da Bíblia e de outros meios. Somente, queridos, por intermédio da oração. Como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E este é o propósito final de Deus para os seus filhos, que nos aproximemos cada vez mais dele, como acontecia no Jardim do Éden, quando Adão tinha perfeita comunhão com o Criador, pois ambos se comunicavam constantemente. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.